mais de 4.000 inscritos. É algo surreal e a gente só está conseguindo fazer essa ICW porque você está aqui com a gente. Com um baita de um tema, né? Que hoje a gente vai falar sobre a prática ética de coaching e a diversidade. Então, a Eliana Dutra, né? Estava aqui na sala, já viu que metade da sala é aluno. Eu, inclusive, né? Que eu brinquei com ela ontem, que já perdi as contas de quantas formações eu fiz com ela. Acredito que alguns aqui também, nesse mesmo cenário. A Eliana é a primeira Master Coach na América do Sul desde 2005, autora do livro Coaching, o que você precisa saber, e idealizadora e professora do programa ACTP pela ICF, o Magistere, desde 2013. E a Renata depois se corrige, briga comigo, enfim, eu não sei se eu vou falar teu sobrenome do jeito certo. Depois você me fala. Kurtz, falo e saio correndo, depois você me corrige se está certo. A Renata está aqui com a gente, é doutora e mestre em administração, com MBA em gestão e RH, e graduada em psicologia, pesquisadora e desenvolvimento de pessoas e equipes, inovação e empreendedorismo. Sócia da Livre Docência Tecnologia Educacional. E olha que bacana, agora a gente vai ter um momento para olhar para os nossos vieses inconscientes e também a Eliana vai trazer sob a luz do código de ética o quanto que a gente precisa estar atento sobre preconceitos, vieses e abraçar a diversidade de uma vez por todas. Gente, super feliz, gratidão e é com vocês. Obrigada. Estou com o som ligado, estou, legal. Queria começar passando o slide 3, né, que eu colecionei aqui alguns itens do código de ética da gente, né? O item 11, tenho consciência e gerencio de maneira ativa qualquer diferença de poder e status entre mim e o cliente. O 17, reconheço minhas limitações pessoais ou circunstâncias que possam prejudicar e entrar em conflito. O 25, evito a discriminação ao manter igualdade e justiça em todas as atividades e, ao mesmo tempo, respeito às regras e práticas culturais locais. Isso inclui, entre outros, discriminação com base em idade, raça, expressão de gênero, etnia, orientação sexual, religião, origem, deficiência ou situação militar. Vamos para o próximo slide. O que a gente vê aqui? No próprio site da ICF, tem um texto que eles interpretam o código de ética. Essa é uma tradução livre de um trechinho. E lá você vê o seguinte: a atitude dos profissionais da ICF deve ser neutra, né? E lá no final desse mesmo parágrafo ele diz: no entanto, ninguém está livre de preconceitos. E eu quando li esse statement, né, eu fui assim atingida por um raio, né, porque ficou muito claro para mim que a gente tem que não ser preconceituoso, mas a gente é. Então, eu comecei a estudar um pouco isso, né? Como é que é esse negócio de ser preconceituoso, não ser preconceituoso? Sempre me orgulhei de não ser preconceituosa e agora eu estou me descobrindo preconceituosa. Como é que é isso? Então, eu convidei a Renata para fazer parte dessa palestra, para nos falar dessa questão do viés inconsciente. E depois eu volto com vocês para a gente ver como que esses vieses inconscientes, aonde que a gente está, eles estão em conflito, né, com essa intenção de não ser preconceituoso, com essa intenção de ser neutro. Renata, é com você. Boa tarde, muito obrigada a todos.
Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo fato de estar aqui e de já perceber no próprio grupo esse calor, esse acolhimento entre vocês. Eu ainda não sou parte deste mesmo grupo, mas eu pude sentir o quanto vocês estão felizes de se encontrarem. A gente está vivendo um contexto tão desafiador que eu gostaria de incluir isso. A Gillian falou de celebração, eu gostaria de incluir essa celebração como mais uma oportunidade de estarmos juntos, ainda que dessa forma. Gillian já me apresentou, né? Então eu tenho essa formação híbrida entre psicologia e a administração, e fui buscar a administração para entender melhor as organizações e o humano nessas organizações. E, além de ser professora na UERJ e na PUC, eu trouxe as 3 maiores abordagens e áreas de concentração em que eu tenho me dedicado ultimamente e que têm me ajudado bastante, inclusive, em trabalhar o autoconhecimento e o conhecimento humano nessa jornada de desenvolvimento humano que inclui a diversidade e os vieses, que são, aqui em cima, o Mindfulness. Então, eu fiz uma certificação como instrutora de Mindfulness também, a comunicação não violenta, e para buscar abrir a nossa mente, flexibilidade cognitiva, criatividade, inovação, eu tenho trabalhado também com Lego, que são essas pecinhas que a gente conhece quando criança, mas numa metodologia para adultos e para organizações, chamada Lego Serious Play. E eu começo, então, essa viagem pelos vieses inconscientes, né? Por que vieses e por que inconscientes, me embasando muito no conhecimento das neurociências. Eu vou colocar logo as 2 imagens juntas para apresentar para vocês. A gente estuda as funções mentais superiores para entender um pouco mais sobre o comportamento humano de forma integrada. Então, a primeira porta de entrada seria a sensação, mas a gente sabe que todas elas se influenciam mutuamente. A percepção, a atenção, a memória, a linguagem, pensamento, emoção e solução de problemas, também chamado de inteligências. E o que eu gostaria de destacar para começar essa nossa conversa, em primeiro lugar, é que a própria percepção, todas essas funções mentais, o cérebro como um todo, ele age para preservar a nossa sobrevivência. Essa é a primeira função mental, para preservar o nosso organismo, para a nossa sobrevivência. E essas letrinhas pequenininhas que estão aqui não são para a gente estudá-las, mas para a gente se maravilhar com o fato de que a gente usa o cérebro todo e não só uma parte dele, como de vez em quando a gente ainda ouve por aí. E mais do que isso, desde a década de 90 para cá, a gente avançou no conhecimento sobre o cérebro com a neuroplasticidade. Não só a gente não nasce com todos os neurônios formados e daí a gente só vai perdendo a nossa capacidade, não só a gente descobriu que isso não é verdade, como a gente também descobriu que pela neuroplasticidade a gente tem a capacidade de formar novas conexões e, a partir daí, abrir novas potencialidades na nossa vida. E isso acontece muito em função dessa região que fica aqui na testa, que é o neocórtex, que é nessa figura aqui do lado esquerdo, aqui da testa dessa pessoa. E o interessante é a gente confrontar ou a gente combinar essas 2 formas de funcionamento do cérebro. A gente vê alguma coisa, existe algum estímulo visual, e o caminho que o cérebro percorre entre aquilo que a gente percebe e como a gente vai agir é esse caminho mais longo que passa pelo neocórtex, e essa parte é a área responsável pela tomada de decisão, pela avaliação do ambiente e ajustamento do nosso comportamento, até chegar à amígdala, que fica bem no meiozinho do cérebro, aqui para dentro e aqui para dentro, e então ajustar o comportamento no ambiente. Em algumas situações, isso acontece no circuito mais curto. Diretamente o estímulo chega pelo cérebro e ele vem direto, ele chega pela sensação e ele vem direto ao tálamo e do tálamo direto para a amígdala, que é aquela situação que a gente chama, e Daniel Goleman deu esse nome, de sequestro emocional. Bem, o que isso tem a ver com o que a gente propõe discutir? Tudo isso
e aí eu vou usar o embasamento da teoria da percepção para a gente explicar os vieses e conhecer os vieses. Tudo isso existe porque desde muito tempo quando a gente saía da caverna, no tempo das cavernas mesmo, a gente precisava chegar na portinha, na saída, né, fora da caverna, e ver se aquele fenômeno que se coloca diante de mim é um leão e eu tenho que correr dele porque eu sou o jantar dele, ou se ele é a minha presa e eu tenho que correr atrás dele porque senão eu vou ficar sem jantar. E a gente tem que fazer essa avaliação muito rapidamente. E ajuda a gente a entender dessas funções mentais sobre essa especificamente que é a percepção. Quem faz essa avaliação para a gente é a percepção. Bom, a gente pode pesquisar e descobrir que entre 2% e 3% do nosso corpo, da nossa massa corporal, é o peso do nosso cérebro, então ele é um órgão que pesa pouco, mas que consome muita energia. 20% da nossa energia em repouso é destinada somente para o cérebro. Então ele tem que ser econômico, ele tem que ser eficiente, ele tem que ser eficaz nessa função de preservar o nosso organismo. E eu já pesquisei, já encontrei informações sobre centenas, sobre milhares, não sei quantas decisões a gente toma em um dia ou por dia, e eu decidi que eu não ia investir meu tempo em descobrir quantas exatamente a gente toma, mas que já é decisão bastante para me convencer de que cerca de 90% dessas decisões são inconscientes. A gente não tem ciência, a gente vai tomando, seja o que eu vou botar no meu prato, seja se eu vou botar arroz, quantas colheres de arroz eu vou botar no meu prato, a gente não tem consciência dessas decisões. E mais ainda, o mecanismo que o cérebro usa para ajustar essa tomada de consciência cria hábitos, cria padrões, que é a forma que o cérebro encontra para economizar essa energia do corpo. Então, explicando isso em uma tela e atendendo e focando, sobretudo, na sensação e na percepção, para que a gente possa avançar, a sensação ela é a função que funciona no nosso organismo como se fosse uma ferrovia, como se fosse uma logística de transporte, meios de transporte, que leva esses estímulos externos, no caso do leão ou da cobra, no desenho do Daniel Goleman, estímulos externos visuais, mas que também são auditivos, mas que também chegam pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, e eles transportam essa informação, esse estímulo, que é um dado, até o cérebro. Chegou no cérebro, quem vai atribuir significado a esse estímulo, quem vai interpretá-lo é a percepção. Então, o que eu quero dizer com isso e por que eu dedico esses preciosos momentos a compartilhar isso com vocês? É bom, é libertador a gente poder não se julgar, não se culpar pelo fato de essa ser apenas a minha percepção. Porque nenhuma informação vai chegar ao cérebro e ganhar um significado e uma interpretação se não for por esse caminho da percepção. Então, o primeiro combinado entre nós todos nós já temos uma condição, que a gente pode chamar mais ou menos de limitante ou não, mas uma condição da nossa natureza que faz com que qualquer informação se torne informação psicológica por meio desse filtro chamado percepção. E, a partir daí, eu vou fazer algumas brincadeiras, ou lembrar, porque pode ser que vocês conheçam essas brincadeiras, elas são bem conhecidas, para a gente conversar sobre esse caminho do antes e do depois da percepção. Por que a gente percebe as coisas como a gente percebe? E o nome disso são mecanismos que influenciam a forma como a gente percebe. Olhando para essa tela, é comum que algumas pessoas vejam movimento. É comum que vejam esses discos girando para um lado ou girando para o outro. Pode ser que vocês estejam vendo, se quiserem sinalizar de alguma forma também, aqui no chat, se estão vendo algum movimento. Na verdade, essa imagem é estática. Acho que como a gente está falando sobre percepção, talvez vocês já saibam disso, mas ainda assim eu gosto de destacar. Não existe movimento. Essas imagens elas são estáticas e a gente pode até pensar, se eu vejo movimento, isso é por causa da característica do jogo de luz e sombra, que da maneira como
figuras estão organizadas. E é tudo verdade. A função, o papel, a posição e o lugar que elas ocupam, que cada um desses estímulos, que são estímulos visuais, como se fosse o leãozinho ou a cobra, a função, o papel, a posição e o lugar que eles ocupam em conjunto influenciam na minha percepção, na minha experiência desse fenômeno, e eu vejo o movimento. Mas eu não estou preocupada em explicar agora por que eu vejo movimento, porque se eu vejo movimento, está visto. Não adianta a Renata ou ninguém me dizer assim, olha só, não é movimento não. Bota uns óculos se você está vendo movimento, porque você está vendo errado, ou então troca o seu grau porque ele não está funcionando. Não tem ninguém que me convença de que eu não estou vendo uma coisa que está diante dos meus olhos, eu estou vendo. Então, a gente assume, a gente interpreta o fenômeno a partir dessa experiência e o cérebro arquiva e passa para a próxima. Eu não vou ficar gastando muito tempo refletindo e pondo isso em questionamento, principalmente se é alguma informação já reconhecida, armazenada pelo meu cérebro. Tem mais algumas, que pode ser que alguns conheçam, outros não. Aqui também a gente pode fazer essa pergunta, essas linhas vermelhas, elas parecem ser paralelas ou elas parecem não ser paralelas? Da mesma forma, se a gente pegar, a gente está no online, dá para fazer isso, né? Se a gente pegar um livro, uma régua, vocês vão ver que elas são paralelas, embora não pareçam. Mais uma vez, a gente fica com a percepção da realidade, e eu vou usar de novo essa palavra propositalmente, a partir da minha percepção. Eu pouco me preocupo aonde está a realidade, uma vez que eu vejo o fenômeno dessa forma. E a última, e talvez a minha preferida, seja essa. Vocês veem espiral ou vocês veem círculos concêntricos, ou seja, círculos independentes que têm o mesmo centro? Pois é, eu também vejo espiral. Mas se vocês acompanharem o meu mouse, dá para vocês verem o meu mouse? Eu não sei, acho que dá, né? Sim, sim. Ah, sim? Obrigada. Então, se vocês acompanharem o meu mouse, vocês estão vendo que esses círculos, na verdade, eles não se encontram. Não é uma espiral, eles são círculos concêntricos, independentes. E, novamente, se eu vi espiral, está visto, o cérebro vai passar para o próximo, que esse já está manjado. O que eu quero dizer com isso? Agora, fundamentando um pouco mais para a gente. A partir desse exemplo, se eu perguntar para vocês o que vocês veem, possivelmente vocês vão dizer que vem 3 quadrados. Alguns, rapidamente, como é milésimos de segundos, eu vou olhar e vou ver 3 quadrados. Embora todos aqui no nosso grupo saibam que os 3 quadrados são formados por 4 lados iguais. E aqui sequer a gente tem 4 lados. Os fotógrafos sabem bem disso. Uma vez, estudando sobre isso, eu fiquei surpresa ao saber que em concurso de fotografia, não sei se temos fotógrafos aqui no grupo, ou belas artes, é permitido, esteticamente permitido, inclusive em concurso, deixar a pontinha do cotovelo numa fotografia de fora. Por quê? Porque o nosso cérebro completa essa imagem. Mas existem limites. Se a fotografia corta aqui o pedaço e corta o pedaço do braço e esse braço fica flutuando no ar, aí o cérebro estranha e não completa. Então, dentro de alguns limites, a nossa percepção, graças a algumas características que eu vou listar para vocês aqui, e aqui são elas, esses são alguns mecanismos: simetria da forma, regularidade, semelhança, proximidade, orientação, continuidade, percebe esses estímulos, organiza esses estímulos de acordo com certos padrões. Nesse movimento de proteger a gente, eu estou diante de uma ameaça? Eu estou diante de uma oportunidade? O que é isso que eu estou experimentando, que eu estou experienciando? E esses padrões, eles vão trazendo segurança, de acordo com a familiaridade, e o mecanismo que se constitui, e do qual a gente está falando, e dando nome a ele, chama-se fechamento, ou preenchimento, ou pregnância, que é a tendência que a gente tem de complementar esses estímulos fragmentados da realidade em nome daquilo que é mais simples e mais familiar para mim.
Então, simplicidade e familiaridade já aponta para esses padrões, já aponta para a construção de hábitos que facilitam esse trabalho de escanear um ambiente incerto, inseguro, fragmentado, cheio de mensagens ambíguas, duplas, o que a gente quiser imaginar, em nome da minha segurança, de criar um ambiente seguro e do ajustamento do meu comportamento nesse ambiente. Então, mais rapidamente, eu mapeio o ambiente, o que é ameaça, o que não é, e já sei como eu... Sei não é talvez a melhor palavra, mas já oriento para como é que eu devo agir nesse ambiente. Da mesma forma, a gente tem mais um dessa figura, talvez seja mais conhecida sobre isso, que tem mais um mecanismo, que é a capacidade de mudar de ponto de vista, de mudar de perspectiva. Essa imagem bem conhecida é a mesma, essa daqui à esquerda é mais conhecida do que a direita, é aquela imagem da gente brincar com a jovem e a velha. Então, a gente pergunta, você vê a jovem ou você vê a velha? E aí as pessoas, eu vejo a jovem, eu vejo a velha. Legal, tem fotógrafa no grupo. Sim, são princípios da Gestalt, estou vendo a Camila falar, exatamente, que é a teoria da psicologia que aprofunda esse conhecimento da teoria da percepção. Na verdade, até aqui sim, depois a gente vai ampliar para os vieses sociais, para a percepção social. Então, nessa figura, quando a gente vê a jovem ou quando a gente vê a velha, e aí eu até posso dar uma cola rapidamente, a jovem ela está olhando lá para dentro da tela, de lado, assim, a gente está vendo esse lado aqui do queixo dela. Como vocês veem no meu cursor, eu vou mostrar, isso aqui é a orelhinha da velha, aqui é o queixo, o narizinho dela, você só vê um pedacinho, isso aqui é uma gargantia e o pescoço da jovem. E se eu quiser passar da jovem para a velha, eu preciso desapegar, abandonar o meu padrão que reconheceu a jovem. Porque o que esse mecanismo destaca é que, para a gente mudar de perspectiva e de ponto de vista, e isso é brilhante, isso abre essas possibilidades de mudança, eu preciso abandonar esse hábito, esse padrão, essa orientação para aquela interpretação específica. E aí eu vejo que aquilo que era queixo da jovem vira o nariz da velha, o que era o pescoço da jovem vira a boca e o queixo da velha. A boquinha está aqui, né? Eu brinco que quando a gente fica velho e os dentes caem, se tirar a dentadura, a boquinha fica assim, para dentro. Então, aqui vira a boquinha da velha. E por que essa figura está aqui do lado se ela é semelhante? Porque quando a gente passa para a realidade, para grupos, para pessoas, para percepção social, eu diria que os estímulos eles são ainda mais fragmentados, mais dispersos. A realidade pode ser mais ambígua. E ambígua não é uma boa palavra, porque eu queria... Ambígua normalmente são dois, né? Ambivalente, eu queria trazer mais. Ela pode ter inúmeros sentidos e significados, e essa imagem da direita, a mim, Renata, ela me impulsiona a ver mais a velha do que a jovem. E eu acho que no nosso dia a dia, o leão é outro, aquilo que está na porta da caverna é outro, e esse fenômeno, ele pode ser com mais ambiguidade. E agora eu passo, então, com esse conhecimento sobre a teoria da percepção para pessoas, indivíduos, grupos, papéis e a gente mesmo. É a mesmíssima aplicação. São estímulos fragmentados que eu vou fechar, vou interpretar e atribuir um significado. A Larana não viu a jovem, mas tudo bem, Larana, se você quiser, depois a gente pode eu posso até voltar e a gente voltar para esse ponto, mas não tem necessidade alguma de todo mundo ver alguma coisa agora nesse momento. E aí, olhando para isso que aparece na tela de vocês, se vocês puderem escrever aqui no chat, como é que vocês acreditam que é esta pessoa? Como é que vocês descrevem essa pessoa, o comportamento, a personalidade, o jeito de ser? Como é que vocês... Feliz... Pode ter sido Carlos Augusto, também acho que não viu. Alegre, feliz, leve, espontânea, parece gostar de uma vida social, delicada, meiga. Exatamente. As pessoas normalmente compartilham essa mesma percepção. A gente compartilha esses mesmos padrões entre a gente.
E agora eu vou desafiar vocês. O que vocês falaram está dentro de um fechamento. Foi isso que vocês acabaram a fazer de acordo com esses padrões compartilhados. A gente consegue exercer dinamismo e flexibilidade e ver alguma coisa além disso, caso a gente não tivesse nunca conhecido a história da Branca de Neve, que a gente veio para a memória, para aquilo que é familiar. A gente não conhece a Branca de Neve, a gente não conhece a história. E mais, a gente já tem uma expectativa de que vai ter um final feliz. E aí, quando a gente chega com o nosso padrão de percepção e a outra pessoa diz, não, não é bem assim, deixa eu te explicar como é que é, e apresenta para a gente uma outra realidade, a gente pode ter um estranhamento. A gente pode falar, mas espera aí, isso não se encaixa naquele meu padrão, deixa eu ler, alegre, delicada, meiga, romântica, feliz. Ah, Renata, mas aqui tem outros estímulos. Verdade, aqui tem outros estímulos para a gente. Mas ainda assim, a gente está confrontando com padrões que estão aqui. E aí é isso que é interessante a gente pensar. Esses padrões, eles criam rótulos agora a gente já está usando a nomenclatura dos próprios vieses, e eles estimulam a minha interpretação daquela situação. Aqui também eu poderia interpretar um monte de coisas e falar, poxa, mas ela está cansada, ela está sobrecarregada, e a gente poderia listar várias outras percepções. O bacana é a gente olhar para dentro e pensar o quanto de mim e do meu repertório, como se eu tivesse um inventário de estímulos e relações com as percepções e interpretações, chegam junto com essa imagem. E eu tenho que concordar com você 200%, Frank. Claro que nem todos os homens são folgados. Isso também estimula, dependendo se a gente estivesse falando de diversidade de gênero, por exemplo, dessas relações, só isso estimularia 5 horas de uma conversa muito gostosa entre a gente. Eu concordo com você. Então, entrando efetivamente nos vieses, agora eu vou dar nomes a esses vieses e associá-los a tudo isso que a gente viu até agora. O primeiro, que talvez seja a primeira característica, o primeiro efeito que seja o pai de todos eles, é a percepção seletiva. É a gente compreender que essas informações são buscadas, são selecionadas. O ambiente ele tem muito mais estímulos do que a gente consegue perceber. Sempre. Se a gente for numa mesma festa, cada um vai ter percebido uma festa de um jeito e vai contar que a festa foi de um jeito. E também uma reunião de trabalho, e também o que quer que seja, uma entrevista, cada um vai perceber características muito específicas, porque quem percebe é a nossa percepção. E a gente seleciona algumas informações. E aí a gente elimina aquelas que não se encaixam no nosso padrão. E isso vai influenciando as interpretações e as impressões seguintes que a gente vai ter. Então, é muito interessante quando a gente, eu gosto de dar esse exemplo, quando a gente engravida, quando um casal engravida, e a gente começa a perceber as lojas que existem no nosso bairro sobre enxoval e móveis e tal, e aí as pessoas, eu fico pensando, poxa, essas lojas foram criadas agora que eu engravidei, porque eu sou a pessoa mais importante do universo, e foram todas abertas para a minha gravidez, né? Claro que não, elas sempre estiveram lá, mas elas não eram importantes até então, e eu não percebia, eu percebia outras coisas. Então, isso é a percepção seletiva. Importante também notar que os vieses eles não acontecem isoladamente. Um viés é como se eles fossem nós de uma rede, ele vai fortalecendo os vieses seguintes. E aí, a partir de agora, relembrando aquilo que eu falei há poucos minutos atrás, é libertador a gente pensar que somos seres humanos, portanto, as nossas ideias, as nossas decisões vão ser geradas e construídas via informações que chegam pela percepção, mas alguma coisa pode ser feita. Também não é falar assim, sinto muito, não tenho culpa, porque é percepção. A ideia não é isso. A ideia é a gente pensar, ok, é via percepção, mas como é que eu posso trazer isso à consciência? Como é que eu posso fazer uma pausa e, ao invés de ter aquele mecanismo rápido que vai direto do tálamo para a amígdala
e eu tomo uma decisão por hábito padrão impensada, eu faço uma pausa e eu procuro trazer à consciência quais são os vieses e os efeitos que podem estar presentes e me permito o cérebro fazer o caminho mais longo, o neocórtex, avaliar dinamismo e diferentes perspectivas e diferentes possibilidades e deixar para tomar a decisão, quem sabe após algumas respirações mais profundas. Não precisa ser uma pausa muito extensa, mas quem sabe eu posso substituir um hábito por outro hábito e ajudar o meu neocórtex a ficar mais espesso e cada vez mais capaz de trazer à consciência esses vieses. A partir daí, existe a profecia autorrealizadora, eu acho ela muito, 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 muito importante. Acho que todos são importantes, é difícil a gente escolher um, mas muito importante porque é difícil a gente perceber. As nossas primeiras impressões, elas direcionam os nossos comportamentos e acabam evocando nas outras pessoas do ambiente comportamentos que confirmam, é como se fosse uma percepção seletiva em que eu incluo o outro, que confirmam essas nossas impressões iniciais. Eu vou dar um exemplo, eu acho que pelo exemplo talvez vocês possam identificar isso no dia a dia de vocês. Você é novo na equipe e alguém diz que aquele chefe ele é muito reservado, muito sério. E aí a gente ajusta o nosso comportamento para esse bizu que a gente viu, vou te passar a fita. E aí a gente fica sério, a gente fica reservado também. E aí o chefe age de forma séria e reservada com a gente, porque o comportamento vai nessa dança. E você fala, poxa, ele é sério mesmo. Isso pode trazer vários equívocos de interpretação. Esse é um deles. Mas isso também pode trazer o seguinte equívoco. Num outro momento, você vê no corredor o chefe tratando uma outra pessoa da equipe de uma forma mais descontraída e mais informal. Aí você cria uma outra crença. Ele não gosta de mim. É comigo. Porque eles são super íntimos e comigo ele me trata de um jeito diferente. E isso também vai influenciar várias outras percepções que eu tenho desta pessoa e desta relação. Viés de confirmação ou viés confirmatório, os nomes podem variar, mas a ideia é a mesma, né? A gente busca, então, informações que vão sempre confirmando e reafirmando as nossas crenças anteriores pela percepção seletiva. A primeira impressão, aquilo que eu falei, né? Eu gosto dessa foto porque normalmente as pessoas conhecem a Lady Gaga em primeiro lugar, produzida, maquiada, né, nos seus papéis. E aí, quando a gente vê a mesma pessoa num outro contexto, a gente fala, nossa, parece outra pessoa. E é um outro olhar, não necessariamente uma outra pessoa. Então, as primeiras impressões têm, sim, um impacto mais duradouro, mais forte, mais marcante, e ela age muito rapidamente diante de estranhos. Porque diante de estranhos, eu ainda não tenho no meu banco, no meu inventário, alguma segurança sobre qual é o comportamento que eu preciso ajustar ou adotar com essa pessoa. É uma ameaça? É um aliado? É um inimigo? O que é? Então, é como se os nossos sensores estivessem mais alertas para essas primeiras impressões iniciais. Entretanto, isso também pode mudar. Fazendo aqui também uma homenagem ao Paulo Gustavo, né? Eu mudei os meus exemplos recentemente. Pode ser que a primeira ideia que venha na nossa cabeça como personagem do Paulo Gustavo seja a Dona Hermínia, da Minha Mãe é uma Peça para alguns, porque ela ficou muito marcante, foi uma primeira impressão muito marcante para muitas pessoas, mas que ao longo do tempo pode ser que algumas pessoas dizem assim, não, mas eu acho que o Valdomiro foi mais marcante, porque ficou mais... a gente assistiu mais, para quem assistiu mais na nossa memória, e ainda assim, qualquer uma das duas personagens, ou a Dona Hermínia ou o Valdomiro, a presença é muito marcante na nossa memória. Então, o efeito de recenticidade, ele também ajuda a dar um colorido um pouquinho mais forte nos fatos que são mais recentes. Então, às vezes, ajuda, quando a gente quer mudar, por exemplo, no meio do mundo comercial, marketing, propaganda, a gente tirar um pouco de circulação uma situação até construir na imagem das pessoas a possibilidade das pessoas perceberem, de alguma forma, meu relógio está me avisando que eu tenho mais 5 minutinhos, perceberem de alguma forma esses mesmos estímulos. Temos também o viés de contraste, lembrando que todos eles
atuam junto, né? Um junto com o outro. Então, eu vou buscar naquela pessoa aquilo que eu já estou procurando, mas em comparação com os outros estímulos que estão juntos. Então, por exemplo, se eu estou entrevistando alguém, o desempenho percebido, minha percepção de desempenho do candidato anterior pode influenciar a minha percepção do candidato agora. O candidato anterior foi muito, muito, muito bem. E agora eu vou entrevistar a Renata. Se a Renata tiver o mesmo desempenho numa outra situação em que o candidato anterior na minha percepção, tenha ido muito, muito, muito mal, eu vou achar na segunda ocasião que a Renata se desempenhou melhor do que na primeira ocasião. E isso é inconsciente. Então, de novo, não é para a gente brigar com a nossa percepção, mas para a gente trazer à consciência a mesma coisa. E, às vezes, a gente está com a mesma roupa. Se a gente chega num ambiente e as pessoas estão muito, muito bem vestidas, a gente pode se sentir mal vestido, e a mesma roupa num outro ambiente as pessoas estão mais informais e a gente vai falar, estou arrumado demais para essa festa. Então, a nossa avaliação não é unicamente daquele estímulo, mas em comparação com as outras informações daquele mesmo ambiente. Efeito halo. Efeito halo é um viés, eu não gosto nem de tirar esse nome, a gente conhece como efeito halo mesmo, é o viés que resulta dessa capacidade da gente fazer esse fechamento e tomar o todo pela parte. Né? Então, eu vejo que existe uma pessoa, é o viés que constrói os estereótipos. Eu vejo que tem uma pessoa que vou dar um exemplo, carioca. E aí, porque ela é carioca, eu já tenho uma expectativa de uma série de comportamentos, ela é mais descontraída, ela é mais informal, ela é mais, ou é paulista, ou é gaúcha, e aí, por uma característica, pode ser que inconscientemente eu já levante expectativa de várias outras. Eu trouxe esse filme sugerido, não sei se é conhecido, Escritores da Liberdade, porque ele trabalha com gangues, e tem a gangue dos latinos em Los Angeles, foi uma história verídica, dos latinos, dos negros, dos asiáticos, fala sobre branco, fala sobre judeu, fala sobre várias tribos, e o efeito halo é esse efeito que explica essa nossa tendência a achar que por causa de uma coisa eu crio uma expectativa de outras características também. Lembrando que o efeito halo, ele acontece, e todos esses vieses, em 4 níveis. A gente cria percepções sobre a gente mesmo, qual é a minha autoimagem, para cima e para baixo. Eu posso me colocar para cima e me colocar para baixo. Né? Às vezes a gente se pune, se culpa por alguma coisa pela nossa percepção. E aí podem caber todas as situações de fatores, por exemplo, da diversidade, eu não estou me atentando a uma especificamente ou a outra. Os vieses também ocorrem no nível dos indivíduos, então eu achar que todo mundo tem que ser inovador, todo mundo tem que ser criativo, todo mundo tem que ser extrovertido, todo mundo tem que ser alguma coisa, porque isso é o bom, e ser diferente disso, ou ter uma personalidade diferente disso é ruim. Os vieses podem acontecer para os grupos, como são os estereótipos de que eu falava antes, aqui a ideia é ampliar, e podem acontecer num nível ainda mais sofisticado e subjetivo, que é o papel de mãe, quais são as expectativas que eu crio e as avaliações que eu faço das pessoas de acordo com essas minhas expectativas sobre o papel de mãe, de pai, de mulher, a gente estava falando de mulher, do homem, de coach, de coachee, de líder, de liderado, de colega, o que quer que seja. Para fechar, então, eu incluí aqui um apanhado de vieses que se a gente quiser ampliar, para aprofundar e incluir nesse conjunto, os vieses na tomada de decisão. Né? E qual é a lente, quais são os óculos que a gente procura trazer a consciência e perceber que a gente está usando no momento. Amarelo, azul, verde, cor-de-rosa. Quais são as possibilidades de situações que podem acontecer num processo de decisório quando eu acho que eu estou sendo racional, estou tomando uma decisão racional, imparcial também. Então, disponibilidade, nós nunca teremos todas as informações, restrito o conjunto de informações que estão disponíveis. Ancoragem, quando a gente se fixa, se apega nessas informações iniciais e não percebe seletivamente, por percepção seletiva, informações que desconfirmam essas iniciais. Escalada de compromisso, quando a gente vai sustentando e procurando justificar
e aquela decisão inicial, ainda que hajam evidências de que uma mudança seria necessária. Erro aleatório, a gente acredita que a gente pode prever todos os resultados e todas, a gente tem essa ilusão desse controle. Autorreferência, quando a gente superestima a nossa capacidade, a nossa influência, o nosso papel no sucesso e influencia ou responsabiliza fatores externos quando ocorrem falhas. Já vi acontecer o contrário também. Embora isso seja o maior viés, o outro também. Existem pessoas que acabam se culpando e trazendo para si a responsabilidade de tudo que acontece errado, mas nesse sentido a autorreferência é mais comum. E retrospectiva, a gente acreditar equivocadamente que seria possível prever o resultado de alguma coisa, de alguma situação, de alguma decisão, de algum evento, depois que ele já aconteceu. Muito obrigada, a gente vai ter uns minutinhos ao final para a gente conversar, e eu passo agora, então, a palavra à Eliana. Obrigada, Renata. Então, indo aqui para o nosso... Ups. A minha tela aqui não está cooperando. Deixa eu ver aqui. Se você quiser, eu volto a compartilhar. Eu quero, porque a minha não tá cooperando. E aí você pode prosseguir daqui mesmo, e eu passo para você. Isso, obrigada. Então, o que a gente conclui da apresentação da Renata, né? Esse preconceito, esse viés, isso tudo é invisível. A gente não vê o próprio preconceito, a gente não percebe que a gente está tomando uma decisão por uma percepção ou por um viés. A gente acha que aquilo é realidade, como aqueles círculos, né? São círculos concêntricos. Eu estava vendo ali um funil, eu não consegui deixar de ver o funil. Então, só quando ela passa o cursor ali e comprova, né, que a gente está ali com círculos concêntricos, é que a gente começa a notar que a gente está, de fato, vendo uma coisa que não existe. Então, se o preconceito é invisível, o que a gente fica na mão do cérebro da gente. Então, se você é uma pessoa muito autoconfiante, você acha que você sempre decide muito certo, muito provavelmente você está sofrendo esses vieses e nem nota. Então, nesse caso, é melhor ser inseguro, ser mais desconfiado das suas próprias percepções, né? No Brasil, isso ainda é mais grave, porque ele fica invisível institucionalmente. A estrutura preconceituosa do nosso país não existe, a princípio, mas ela está lá. Ela não existe porque não existem leis, não existem nenhuma placa na frente de um estabelecimento dizendo é proibido entrar negros, ou é proibido entrar gay, ou é proibido entrar mulheres. O que aparece é que você entra e você se sente mal e você sai, né? Isso hoje em dia já está bem mais tranquilo, mas quando eu tinha lá 25, 30 anos, uma mulher sozinha num restaurante no Rio de Janeiro era maltratada pelos garçons. Hoje em dia isso já não acontece, pelo menos não explicitamente, né? Mas era explícito. Então, como não existe aquele cartaz "é proibida a entrada", a gente faz de conta que ele não existe, mas ele está lá. E pior do que ele está na estrutura da sociedade é que ele está dentro de nós. Vamos dar uma olhada numa das coisas que a gente acha que é justo, né? Uma empresa usar o mesmo padrão para medir o mérito de homens e mulheres é justo. Agora vamos ver o próximo quadro. O próximo, por favor, Renata. O que a gente está vendo aí? Os afazeres domésticos dos homens ocupam de 9 a 10 horas por semana. Das mulheres, ocupam 25, 26 horas por semana. Se essa mulher é uma executiva,
É justo você comparar o resultado dela com o resultado de um homem que trabalha menos 10 horas, menos 15 horas do que ela por semana? Eu não trouxe uma palestra para dizer para vocês o que fazer. Eu trouxe essa palestra para ajudar a gente a pensar o que a gente já está fazendo, né? Então, será que é justo? Será que a gente, quando está fazendo coaching de um executivo ou de uma executiva, a gente está realmente ajudando ele a se libertar ou a gente está ajudando ele a ser assimilado pela cultura daquela que é opressora para ele, a cultura daquela organização? Vamos para o próximo slide, por favor. Teve um estudo da McKinsey, alguns anos atrás, que disse que mais de 75% das empresas declaravam que o tema de diversidade era uma prioridade estratégica. Mas não aconteceu muita mudança nos últimos 20 anos. O FMI tem um estudo que diz que se a gente continuar no nível de diversidade que a gente tem hoje, no nível de prioridade estratégica, bota essa prioridade estratégica entre aspas, nos próximos a gente vai estar que nem essa velhinha aí, né? Quando começar a ter equidade de gêneros, os nossos filhos vão estar com a idade dela. Os nossos netos, o meu neto, minha neta vai estar com essa idade. Porque são 80 anos para conseguir isso. Então, qual é o papel do coaching aí? Qual é o papel da gente que é coach? A Renata falou dessa questão da primeira impressão, do viés do seletivo, né? Esse viés da primeira impressão é uma das razões porque eu há anos evito de falar com o RH, evito de falar com o chefe do cliente antes de falar com o cliente. Porque o RH, o chefe do cliente vem nos contar uma história que é a história da percepção dele, é a história da percepção daquele sujeito dentro daquela cultura. O RH, o chefe, ele está crente, ele está com uma crença firme de que ele está falando fatos. Mas esses fatos foram filtrados. Então, o que a gente de fato está ouvindo? Será que a gente está ouvindo esses fatos que são fatos ou são círculos concêntricos que parecem uma espiral? E a gente está sendo contaminado com essa espiral porque parece espiral, mas é círculo. Vamos para o próximo slide. Eu li esse livro recentemente e fiquei encantada. Como Ser Antirracista, do Ibram Kendi. E ele fala, recomendo o livro dele, e ele fala que ele define, né? Ele define o antipreconceituoso como alguém que apoia uma política antipreconceito por meio de ação ou expressando ideias antipreconceito. E define o preconceituoso, que eu tenho certeza que ninguém aqui é, voluntariamente, alguém que apoia uma política preconceituosa por meio de ação ou inação. E aí a gente está dentro, né? Na hora que a gente não faz alguma coisa para acabar com o preconceito que existe nesse país, que existe nas organizações, a gente está sendo preconceituoso. Gente, quando eu li isso, foi uma machadada na minha cabeça. E se está doendo a de vocês, eu sinto muito. Mas a gente precisa acordar para essa realidade desse país, né? Vamos para o próximo slide, por favor. A própria ICF diz, né, lá no comentário, no statement, que todos temos preconceitos.
O Ibram nos dá um vislumbre de esperança. Ele diz que a boa notícia é que o racista e o antirracista não são identidades definitivas. A gente pode ser racista num momento e antirracista em outro. O que a gente fala e faz em relação à raça, em cada momento, determina o que somos, não quem somos. Isso é um pensamento que vale para todos os preconceitos, religião, gênero. A gente é preconceituoso, mas o que a gente está fazendo é o que determina. Então, está na hora da gente, como classe, como um conjunto de coaches, começar a fazer alguma coisa. Eu acho lindíssimo o nosso tratado de ética, o nosso acordo de ética, eu acho ele super bem trabalhado. Mas ele não pode mais ser só um papel. Ele tem que começar a ser algo que a gente viva. A gente não pode mais ter uma sociedade como a gente tem no Brasil, onde a desigualdade por causa de gênero, de raça, é brutal. Vamos para o próximo slide, por favor. Então, como é que a gente vai lidar com os nossos preconceitos? Primeiro, assumir, né, que a gente tem esses vieses que a Renata expôs tão lindamente, né, que as ideias preconceituosas são o nosso modelo mental normal, normal aí entre aspas, que o estado de antipreconceito exige autoconhecimento, autocrítica constante, autoanálise contínua e autoperdão. Por que autoperdão? Porque a gente não vai conseguir terminar com os nossos preconceitos no mesmo minuto. Mas a gente pode começar a atuar, a sair da inação. Né? Ah, Eliana, mas eu fui contratado por uma empresa, a empresa disse que o processo lá eu tenho que falar primeiro com o chefe. Ok. Ok, você tem uma escolha. Ah, eu vou perder o cliente. Você tem uma escolha. O que você quer contar para os seus filhos? O que você quer contar para os seus netos? Sempre que eu tenho uma escolha para fazer, eu penso nisso. O que eu quero contar para o meu neto? Que escolha que eu quero contar para ele que eu fiz? Porque a inocência da criança me ajuda a tomar essa decisão. Né? E nós somos, os coaches, nós somos pessoas que estamos como... Nós somos uma ferramenta de libertação. Nós não podemos ser uma ferramenta de assimilação. Para quem não está familiarizado com o conceito de assimilação é a mulher negra que precisa alisar o cabelo para se sentir aceita. Assimilação é a mulher executiva que precisa botar um terno para se sentir aceita no mundo de homens. Assimilação é você... é essa menininha de gravata, né? Então, a assimilação é você começar a mimetizar o comportamento das camadas que têm mais poder para você se sentir mais aceito. Ou assimilação é você, como a gente viu, eu vi um trabalho de Harvard, né? Harvard notou que as mulheres, as estudantes, depois que entravam em Harvard, eles começavam a perder média no CR. Né? Então, eles foram pesquisar o que era aquilo e descobriram que elas perdiam em participação em aula. Elas perdiam ponto por falta de participação em aula. Aí pesquisaram mais, descobriram que elas perdiam ponto em participação em aula porque elas só levantavam a mão quando o professor fazia perguntas, quando elas sabiam a resposta.
Então, eles começaram a treinar os estudantes a responder, levantar a mão, participar da aula, mesmo quando não soubessem a resposta. Isso é assimilação. Se a gente tivesse num mundo em que as mulheres tivessem mais poder, eles estariam ensinando os rapazes a não levantar a mão quando eles não sabem a resposta. Então, o preconceito, mesmo quando há uma boa intenção de reduzir as diferenças, aumentar a equidade, que era essa boa intenção de Harvard, ele está trabalhando em cima de um conceito que é muito preconceituoso, que é a assimilação. Você, do jeito que você está errado. Você tem que ser de acordo e semelhante ao ser que tem mais poder. Vamos para o próximo slide. Eu gosto muito dessa frase, né? Paulo Freire, grande educador, né? E ele diz isso, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, quando Harvard tenta ensinar as moças a levantar a mão para responder perguntas que elas não sabem respostas, a Harvard está ensinando essas moças a terem esse sonho de ser o opressor, de serem assimiladas por esse sonho da opressão. Vamos para o próximo slide. Voltando à questão da meritocracia, né? Quem quer, essa é outra fase desse rapaz, o Ibram Kendi, quem quer que crie a norma cultural ou comportamental, cria a hierarquia e posiciona a sua própria raça, classe, gênero no topo da hierarquia. Então, quais são os conceitos que as organizações estão usando para aumentar a equidade? Será que o conceito é o da assimilação ou é o conceito de realmente libertar as pessoas de uma opressão, de um modelo que você tem que se encaixar e ser igual a ele, né? Então, a gente chega numa empresa e o RH, o chefe, nos diz: olha, a gente tem uma pessoa aqui que ela precisa melhorar isso ou aquilo. Será que ela precisa realmente melhorar isso ou aquilo, desenvolver essa ou aquela competência, ou ele está querendo que ela aprenda a fazer perguntas mesmo quando não sabe a resposta, porque o padrão, a norma que foi criada é a norma baseada no comportamento, na hierarquia, na posição, no ranking. Vamos para o próximo slide. É muito difícil a gente trabalhar com mudar uma sociedade preconceituosa. É muito difícil a gente mudar as políticas, né? Todos nós sabemos disso. É mais fácil a gente ensinar as pessoas oprimidas a adquirirem um comportamento assimilado, né? Que se assemelhe ao comportamento do nível mais alto, do ranking, da hierarquia. Então, a pergunta que eu deixo aqui para nós é o quanto nós, coaches, estamos contribuindo para ensinar as pessoas a se encaixarem no mundo que lhes é hostil. O quanto que a gente está aqui trabalhando não para fazer uma libertação, mas sim para criar um ambiente confortável, né?
E aí eu me lembro que quando eu comecei a carreira de coaching, lá em 1999, assim que eu ganhei um dinheirinho, eu saí e comprei um terno Armani, porque eu sentia que eu de terno eu me sentia mais forte, e eu me sentia mais segura, e eu me sentia mais bem recebida nas organizações. Isso é assimilação, né. E a gente passa por essa assimilação sem notar. São os vieses inconscientes que a Renata tão bem explorou. Então, vamos dar uma olhada nas competências da ICF, aonde que a gente tem alguns salvaguardas aí em relação a esses vieses, que a gente tem que utilizar com mais tranquilidade, né? Na competência 4, cultiva confiança e segurança, a gente tem lá, reconhece e apoia a expressão de sentimentos, percepções. Não vou ler tudo, porque vocês estão com ele na tela. Na hora que a gente reconhece e apoia, a gente tem que lembrar da Renata, dos nossos vieses, e lembrar que a gente vai estar reconhecendo e apoiando seletivamente, né? Então, quando a gente devolve para o cliente, né, o que ele tá passando para a gente, essa devolução é de fato conferir, né, se eu selecionei as coisas certas ou não, né? Não é só uma forma de ver se eu entendi, né? É você ir um pouco mais fundo, sabendo que você está selecionando na sua percepção, na sua audição, algumas coisas que talvez ele esteja dizendo e você não está ouvindo, né? Entenda o significado do que está comunicando, integrando palavras, voz, linguagem corporal. A gente tem que lembrar também que gestos, expressões, né, elas têm significados diferentes de acordo com a família, de acordo com o país, de acordo com a cultura, né? Evoca conscientização. Definição: facilita descobertas e aprendizados do cliente usando ferramentas e técnicas como questionamento, silêncio, metáfora, analogia. Que metáforas que a gente está usando? Que analogias a gente está usando? Será que essas metáforas têm significado para o cliente? Será que essa analogia tem o mesmo significado que tem para você? Será que você não está expressando nessa metáfora, nessa analogia, o seu viés que você é inconsciente dele? Sem apego, compartilhe observações, ideias, sentimentos que têm o potencial de criar novos aprendizados para o cliente. De novo, você vai estar compartilhando observações, coisas que você tem que, de fato, conferir se você está observando o que, de fato, ele está fazendo, né? E, por último, celebra o progresso e os sucessos do cliente. Será que o sucesso do cliente é o que ele quer para ele ou é o que a organização está querendo para ele? Será que o progresso que ele está realizando aqui com você é de fato um progresso para ele ou aquilo é faz parte do caminho, né? Então, era essa a provocação que eu trouxe para vocês. Vamos para o próximo slide, Renatinha. E agora a gente vai abrir para perguntas. Vamos ver aí. A Dilian disse que ia mandar umas perguntas para a gente. Eu quero pedir, Renata, se você puder descompartilhar, por favor, e aí eu quero ver com vocês. Na verdade, a gente tem alguns comentários aqui, eu enviei no nosso grupo, mas vamos seguir, e também para quem quiser ficar à vontade agora de fazer a pergunta, só coloca a mãozinha aí para a gente saber que a gente segue a vez, tá bom?
Tem um comentário aqui: o preconceito consciente faz muito menos estrago que o inconsciente. Eu fico me perguntando o seguinte: como é que você sabe se o inconsciente, né? O quanto você está ofendendo o outro com seu preconceito inconsciente? O quanto você está agredindo, oprimindo o outro com esse preconceito inconsciente? Então, é uma provocação de volta aí. Perguntas? Sobre a bibliografia, Gillian, eu acompanhei aqui no chat, eu posso até reunir uma bibliografia e enviar para você depois, selecionar alguma coisa a respeito, mas basicamente eu me fundamento na bibliografia que vem da psicologia mesmo. O livro que eu uso para a parte de neurociência, ele é um livro grossão, assim, grandão, chamado 100 bilhões de neurônios, que é do Roberto Lente, é um neurocientista, professor da UFRJ, mas ele talvez seja um livro mais didático, a palavra, não sei, não é um livro para quem não queira se aprofundar, ele aborda todas essas funções, e livros da psicologia, que tem teorias da psicologia, sobre autores da percepção, e até de teoria de livros sobre personalidade, que também olham o comportamento com diferentes abordagens. E aí eu posso tentar fazer uma seleção do que eu acho que pode ser mais agradável para a leitura, para além dos 100 bilhões de neurônios do Roberto Lente, e indicar para você, Gillian. E aquela imagem do Daniel Goleman é do primeiro livro dele mais conhecido, que foi o Inteligência Emocional mesmo. Ele já tem outros, né? Mas aquela imagem foi do Inteligência Emocional. Vai ser bem legal receber essa lista tua, Renata. Depois a gente encaminha por e-mail para todo mundo, que aqui a gente sabe que tem um monte de fominha por boas referências bibliográficas, então a gente divide com o pessoal. O livro de psicologia, eu posso até pegar na minha estante e mostrar, porque o que acontece é que a gente, quando estuda teorias da percepção, acho que a Camila comentou alguma coisa sobre gestaltismo, esses nomes, eles não são novos, só que a gente estuda como efeitos da percepção. Então, percepção seletiva, efeito halo, viés de confirmação, preferência autorrealizadora, eles já são efeitos estudados, talvez a popularização tenha sido maior, tenha sido disseminada, o que é excelente, quando ganhou esse invólucro dos vieses, né? Então, mas eu vou mandar sim, Gília, vou anotar aqui. Eliana, Obrigada. Tem uma pergunta aqui que é da Cleudo Lopes, que é assim: Eliana, é correta a percepção de que há lares em que os homens fazem os trabalhos domésticos e as mulheres se dedicam quase que exclusivamente ao trabalho como executiva? Você tem essa percepção que está havendo essa mudança dos homens ficarem em casa e as mulheres estarem na função de executiva ou qualquer outro... Isso existe desde, sei lá, o tempo da minha avó. Já tinha homem que ficava em casa e mulher que trabalhava, né? Eu tenho uma tia que agora estaria com 105 anos de idade e ela é que trabalhava, ela era médica e o marido ficava em casa, mas não se ocupava muito com as tarefas domésticas, não. Quem se ocupava mesmo com as tarefas domésticas eram as empregadas, enfim, eles tinham lá uma coisa. Mas eu acho que isso está começando a ser mais aceito, né? Agora, isso é um estudo sociológico, eu não posso te dar uma resposta afirmativa nem negativa. A gente sabe que existem casos, né? Mas eu acho que ainda é muito raro, né? Ainda é muito raro. A gente tem no Brasil uma cultura muito machista, onde muito poucos homens se conformam de ganhar menos que a esposa, né? A gente tem uma cultura tão machista que eu tive uma cliente que foi pedir aumento de salário para o chefe e o chefe perguntou para ela: mas para que você quer aumento? Seu marido não ganha bem? É de horror. É de horror. A gente tem casos horrorosos, né?
Tem uma outra moça que estava voltando da licença maternidade. O chefe teve lá uma crise na empresa, o chefe disse, olha, então amanhã vamos começar a reunião 8 horas da manhã. O horário normal era 9 horas da manhã. Ela chegou 8h15 e ele deu uma boa noite para ela. Segundo dia do retorno da licença maternidade. Quer dizer, uma falta de sensibilidade, uma falta de conhecimento, né? E ela diz, eu olhei em volta e pensei, bom, ele de fato não sabe o que eu estou vivendo, porque a mulher dele não trabalha. Ele tem 2 filhos, mas a mulher não trabalha. Então, né? E ela olhou em volta, todo o resto da diretoria eram homens casados com mulheres que trabalhavam ou muito pouco, ou trabalhavam, que não estou criticando que elas deixem de ter, eu acho que é uma escolha de cada um, mas que ele não tem a percepção de uma executiva que trabalha, que está com um bebê de 3, 4 meses, não tem. É a visão. É essa mesmo. Vamos ver o que mais. Clélia, estou vendo aqui a Camila sugerindo o livro do Kahneman, né, O Rápido e Devagar. Ele é um bom livro, mas Camila acrescentando que há neurocientistas que já falam do sistema 3 também. Tem o sistema 1, o sistema 2 e tem outros sistemas também, porque deixam algumas funções mentais de fora, como as emoções. Então, esse é um livro interessante. Eu só gostaria de fazer esse destaque da gente tentar olhar as coisas de forma integrada. Eu acho que não tem pergunta. Acho que a gente pode... A Gisele está com a mãozinha levantada. Gisele, vai lá. Boa noite. Eu tenho trabalhado bastante com mulheres e o que eu tenho percebido é que quando elas percebem que elas estão num processo de assimilação, o processo que vem na sequência é uma revolta muito grande e até uma sensação de desajuste e uma sensação do que eu faço agora com isso, porque as pessoas que estão ao redor não estão passando pelo mesmo processo que eu. Nessas situações, como que você tem conduzido? Eu conduzo como que ela quer o futuro dela, né? Qual é o futuro que ela quer para ela, né? Porque o passado passou, né? Então, como que a gente encerra esse passado para criar um novo futuro, né? Eu acho que esse é um conceito básico de coaching, né? Sempre que há uma crise desse tipo, a pessoa tem que limpar esse passado, encerrar, fechar esse passado de alguma forma. Pode ser... o ideal é que ela faça esse encerramento desse passado de uma forma que ela não queime as caravelas, né? Vocês conhecem essa expressão, né? De queimar as caravelas. Não destrua as pontes atrás dela. Mas algumas vezes ela vai destruir. E a vida é dela, ela tem esse direito. Mas tem que encerrar esse passado e começar uma nova fase, né? E às vezes tem que ter uma negociação com a empresa, às vezes tem que ter uma negociação pesada com o chefe, né? Porque essa moça que eu estava relatando, ela subiu na hierarquia para conseguir o aumento dela, né? Ela bypassou e foi, né? Agora, o que me impressiona muito é que eu também trabalho bastante com mulheres, a gente fez um trabalho grande na Subsea 7, no ano antes da pandemia, e a gente trabalhou com um grupo de mulheres lá para ajudar elas, o primeiro nível de coordenação, tal, para ajudar elas, mulheres que às vezes trabalham embarcadas, né, a lidar com o preconceito, perceber o preconceito do outro, perceber o próprio preconceito, porque a gente tem o preconceito dentro da gente e a gente não nota, né? Então, a autopercepção, quais são os meus preconceitos, percepção do preconceito do outro e como conversar com aquela pessoa sobre aquele preconceito. Porque 90% do tempo, aquela pessoa que está sendo preconceituosa com você, ela não é má.
Ela não nasceu, acordou de manhã e disse: hoje eu vou ser bem preconceituoso e oprimir todo mundo que não é alfa, male, branco, né? Ele está envolvido nesse caldo cultural nosso de preconceito. Então, você aprender a lidar com isso, né? Teve uma cliente que ela ia para as reuniões e ela era sistematicamente interrompida, né? Porque era um grupo de rapazes, né? Era um gerente, mais 5, 6 gerentes homens, e ela era a única mulher no grupo. E ela dizia: eu não consigo falar. Né? Não consigo falar, porque eu abro a boca, digo 3 palavras, um deles me interrompe. Né? E eu vejo que eles ouvem uns aos outros, só quando é comigo que eles interrompem. Então, a gente fez um plano de ação que ela pensou, não fui eu que pensei o plano de ação dela, ela fez um plano de ação em que ela iria conversar com um por um, fora de reunião, e dizer: olha, quando você me interrompe em reunião, eu me sinto assim, 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 assado. Então, a próxima vez que eu estiver falando, você me interromper, eu vou te dizer: você está me interrompendo. Eu não estou brigando, eu não estou querendo criar clima, mas eu preciso poder falar. E com isso, ela conseguiu criar um ambiente em que ela fala igual aos outros. Né? Mas se a gente olhar aquele gráfico de novo de horas de trabalho, né? A mulher tem 30 horas de trabalho semanais, o homem tem 10, ela na empresa ela tem mais essas 6 horas de trabalho, porque cada conversa dessa levou 1 hora. Então, é muito penoso mesmo. Cândida, você está com a mão levantada? Tô sim, Eliana. Você está trazendo alguns casos e me ocorreu aqui um caso também de um cliente e eu queria trazer. Ele deve ter entre 50 e 60 anos, está numa empresa que está numa pegada de uma cultura mais, falando de diversidade, inclusão e tudo mais, mas na nossa conversa ele falou exatamente o que você falou: eu não posso falar isso. Né? Eu não posso criticar alguém, né? A minha funcionária, porque ela é mulher e eu sou macho, branco, alfa, falou essas palavras, e aí fica parecendo que, né? E ele trouxe aquilo e eu tô com assim, a sensação que eu tenho, e aí você pode entrar no julgamento, e porque, né, a gente sabe, eu não, assim, como separar eu como coach? A minha pergunta é: como separar eu como coach? Porque eu tenho os valores e a gente sabe que machos, brancos, alfas são privilegiados, estão, né, talvez não tenham essa percepção. Como que eu separo e como eu lido isso e despertar essa abertura nele? Eu acho que a vulnerabilidade é a tua resposta. Eu posso estar errada, tá, Cândida? Mas a sensação que eu tenho é que a vulnerabilidade é a sua resposta. Uhum. Né? É abrir um espaço e dizer: vamos discutir a relação? Uhum. Né? Porque tem aqui uma relação. Né? Tem aqui uma situação em que você está falando uma coisa que está me agredindo, ou que está corroborando um preconceito que existe por aí. Então, vamos conversar sobre isso? Eu estou ouvindo você dizer isso. É isso mesmo que você quer? É essa pessoa que você quer ser? Né? Então, eu acho que é abrir o seu coração também. Né? Uhum. Tá bom, obrigada. Pelo menos é o que eu faria. Não sei se é o certo, mas é o que eu faria. Pessoal, a gente tem mais um tempinho para uma última pergunta e fico aqui aguardando um segundinho. Se ninguém tiver, eu tenho. Vai você, Vou Gília. esperando uma mãozinha aqui. Vai você. Depois Tem uma aqui no chat, Gília. Chegou uma aí agora? Chegou. Tá, então vamos deixar essa. Você está vendo aí, Renata, por favor, que eu estou com outra tela aberta aqui. Vejo. Como garantir que a mulher do exemplo não está sendo alvo dos seus próprios vieses, percebendo, pelos seus próprios vieses, que é mais interrompida que os demais, se não houve observação direta dessas reuniões, mas só a narrativa dela?
Pergunta do Rolando. Eu acredito no cliente. Eu confio que ele está percebendo o que ele está percebendo. Eu não vou questionar meu cliente que ele está com a percepção. Não é meu papel isso. Se ela está se sentindo interrompida, mesmo que ela não esteja sendo, a gente tem que sair, ela quer sair daqui com um plano de ação para parar de ser interrompida, mesmo que eles todos se interrompam o tempo todo, isso não interessa. O que interessa é como que ela vai fazer para ela não ser interrompida. Ela não está atuando para deixar os outros menos à vontade, ela está atuando para ela deixar de ser interrompida. Vai lá, Gília. E eu queria complementar. Pois não. Apesar de não ser coach, mas se vocês me permitirem participar da conversa, lembrando que não importa, né, se essa é a experiência dela, isso para ela é a realidade dela. Então, quando a Eliana fala, eu acredito naquilo que ela fala, ela teve aquela experiência, ela interpretou dessa forma e isso gerou emoções nela, isso vai influenciar o comportamento dela, o entendimento do que está acontecendo com ela. Então, como eu falei, não adianta alguém vir para a gente e falar assim, não foi bem assim, eu vou te explicar por que não foi bem assim. Para mim foi até reconhecer aquilo que está sendo para outra pessoa é um sinal de acolhimento, de respeito, mesmo que dali para frente venha uma mudança, né? A gente não é como se tivesse, eu ouvi essa fala há pouco tempo, é como se viesse, e isso dói em mim, que eu sou professora, mas um professor querendo ensinar, olha, não, eu vou te ensinar como é que você tem que sentir. Não, a gente sente primeiro e nota depois. Não adianta ficar explicando que o círculo é concêntrico se eu não estou vendo o funil. Gília, eu estou curiosa, qual é a tua pergunta? Mas aí já me despertou outras reflexões, a fala de vocês duas, enfim. Eu fiquei aqui pensando também o quanto que, principalmente, nós, mulheres, e eu me sinto assim também, um posicionamento que a gente precisa, às vezes, ter um pouco mais forte, ou um posicionamento mais direto quando a gente está passando por esse tipo de situação, né, interrompida ou que alguém fala mais alto. Então, isso também, eu acho que machuca um pouco, às vezes, porque a forma como você precisa se colocar ou a forma como eu preciso me colocar em alguma situação não parece tão orgânica, às vezes, para mim, né? Então, assim, e dependendo do ambiente, óbvio. É escolha também, né? Acho que aqui todo mundo já passou com algum líder super autoritário, né? E que coloca a mulher já no segundo plano, né? Estou fazendo uma inferência, né? Eu acredito que a maioria de nós já passou por isso aqui. Eu ia fazer a pergunta de um viés leva o outro, gente. Eu não sei se dá tempo pela complexidade, mas eu fiquei muito encanada aqui, Renata, com o que você falou. Eu falei, um viés leva o outro, então como é que eu descubro o primeiro? Porque aí eu falei, meu Deus, tipo... Gília, com autocompaixão, com gentileza... sabe? Percebendo que é isso mesmo, que a gente tem que a percepção é um filtro que está ajudando a gente e que se a gente não precisa encontrar o começo do fio da meada, porque nós somos uma rede, sabe? Nós somos um complexo. Então, com muita gentileza com a gente mesmo, se a gente se perceber alguma coisa, eu acho que isso já traz uma clareza e uma qualidade de presença. Vocês estão falando, eu fico pensando, gente, está falando de conexão entre as pessoas, né? Então, quando a gente começa a se perceber, pode ser que o pontinho que venha à tona gire um círculo ao contrário, um círculo de você começa a despertar outras consciências e outras percepções no seu comportamento a partir dessa qualidade de presença e de conexão. Muito bom te escutar. Cleudo, me perdoe, Cleudo, mas o momento se estendeu além do que estava previsto e a gente tem assim, gente, hoje é um dia dedicado para a diversidade. O que eu quero combinar com você, Cleudo, se você
quiser, compartilha. Se você puder, Renata, deixar o teu e-mail, o teu também, Eliana e Cleudo, se você puder fazer a pergunta, só para você não ficar sem resposta, tá? Direto para elas. Que pena, a gente vai perder esse pedacinho de reflexão. Super! Amo esse livro, tudo a ver com isso que a Renata falou. Milhares de agradecimentos, tá? Acho que a gente tem muito para aprender. E hoje é o dia dedicado à diversidade, gente. Acabou de passar aqui no chat. A gente vai ter um bate-papo com a Sônia Bento, o Carlos Hilário. Então, daqui a pouquinho, daqui meia hora. Então, hoje é o dia para a gente questionar os nossos vieses. Não esqueçam de preencher o linkzinho, por favor, né, para os créditos de educação continuada. E, olha, super obrigada pela presença de todos. E Eliana, Renata, palmas e todo carinho aí para vocês por estarem com a gente. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Até a próxima. Obrigada. Boa noite a todos. Boa Boa noite, Eliana. Até a próxima. Até daqui a pouco. Até já. Agora a gente está assim, né? Eu não vou poder, vou estar dando aula. Agora que a Juliana encerrou, eu só queria aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para a Eliana. Pois não. Porque a Eliana me causou... A Eliana esteve em Curitiba, coisa de quê? Talvez uns 10 anos atrás, e eu estava aí já com meus 4, 5 anos trabalhando em coaching, e eu tive num evento em que ela veio fazer uma apresentação aqui, e eu fiquei muito feliz de revê-la aqui. Não sabia que era você que está falando hoje aqui. Tá bom. Mas muito obrigado pela oportunidade, a Renata também, foi um momento muito gostoso, tá? Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigada a todos. Tchau, obrigada tchau. a todos. Até já, né, Cândida? Igual a gente fala agora, até já. Eu não vou poder estar, eu vou dar aula. Mas acho que o próximo é gravar. Tá bom. Meninas, Beijo. super obrigada. Eliana, Beijo. Renata, beijo. Estou saindo, pessoal. Tchau, tchau. Tchauzinho.